Bom, tudo! E quem está de volta é a caneca do Xinjiang. Essa é uma caneca de cobre uigur da minha grande viagem no Xinjiang do ano passado. E, bom, rodou tudo e agora está aqui na campanha francesa. O café é brasileiro. Eu ainda tenho café que me deram no Brasil o ano passado. Olha que loucura. Aqui tem café de tudo, Yunnan, Vietnã, e tailandês, e eu guardei os cafés que me deram no Brasil. Esse, por sinal, excelente. E esse acho que é o último pacotinho. É um café regional, eu não sei se é mineiro ou paulista. Maravilhoso. Bom, bom, como vocês podem ver, bom, tá sol, um lindo dia de sol, vento. Uma maravilha. Bom, tá no countryside, no Otanistão, é outra coisa. Pelo menos dá para a gente manter um certo equilíbrio mental e quando temos que lidar com todo o horror absoluto, especialmente no oeste da Ásia, é, é difícil. Bom, o mês que vem eu volto à estrada, vou estar na Rússia no começo de setembro. A gente vai falar da Rússia, a melhor maneira de falar do que está acontecendo. E vai ser antes das eleições, setembro são as eleições na Rússia. Depois eu vou voltar o Sudeste da Ásia, China, tudo, e vai ter mais, e tem outras coisas. Então, começa a rodar tudo. Por enquanto, o fato de eu estar aqui, eu tenho muito tempo para me dedicar ao. Na verdade, ainda é a guerra, né? É definido em Teherã como não guerra, não paz, o processo que a gente está agora. É uma definição excelente, porque é justamente onde nós estamos e o que pode acontecer daqui para frente é absolutamente aterrorizador. E isso, na mídia ocidental, na mídia hegemônica ocidental, atlanticista, no Otanistão, é quando se toca o assunto, se toca de uma maneira superficial, reles, casual, como se não fosse sério tudo que está para frente, tudo que está para vir. A crise global, que vai ser não só uma recessão global, vai ser uma depressão global. A gente já pode dizer o que vem pela frente para boa parte do planeta é a Grande Depressão de 2026, 2027. É inevitável. Bom, a desagregação interna do império, evidentemente, isso é algo que até quem não acompanha a geopolítica pode detectar. E, evidentemente, a situação muito mais pesada das guerras entrelaçadas, grande guerra entrelaçada, por procuração na Ucrânia entre o Otanistão e a Rússia. E no oeste da Ásia, o sindicato Epstein contra o Irã e o eixo da resistência. Para vocês terem uma ideia, apenas nos últimos dias, no intervalo de menos de uma semana, nós já estamos chegando a um ponto, além de aterrorizador, onde se discute o emprego de bombas nucleares ou bombas nucleares táticas no Irã como uma discussão normalizada. Já é normal. Nada está dando certo, ok, vamos soltar uma bomba nuclear. Você considerar a possibilidade de você soltar bombas nucleares ou armas táticas nucleares em uma nação não nuclear, unilateralmente, sem provocação, apenas porque você quer, ou apenas porque você sabe que não vai conseguir dobrar o seu inimigo. E pior ainda, que o seu inimigo o derrotou. Uma derrota estratégica geopolítica absolutamente inimaginável apenas alguns meses, há 5 meses atrás. A guerra contra o Irã foi lançada em 28 de fevereiro de, desse ano.
6 meses atrás, exatamente, 6 meses atrás. Bom, eu estava coletando material para o meu próximo livro. O meu próximo livro deve sair, segundo o meu publisher americano, nos Estados Unidos, o mês que vem. Ele está empenhado é uma correria. Provavelmente é fácil lançar uma edição em Kindle. O ideal seria ele sair em Kindle até antes dele sair em capa dura. O título é um título que eu usei num Pepe Café de 6 meses atrás. A Guerra que está mudando o século XXI. Foi a primeira vez que eu usei esse título e eu usei em português. Eu usei depois em inglês também. Mas, se não me engano, a primeira vez onde esse título foi mencionado diretamente, A Guerra que está mudando o século XXI, foi aqui. Foi um Pepe Café que eu gravei no Mandarin, na Tailândia, e teve uma ótima repercussão, tive excelentes comentários de vocês todos. E é impressionante, 6 meses, há 6 meses, e a gente já está numa guerra que tem possibilidade de se tornar uma guerra eterna com 6 meses. Lembre-se que, originalmente, esse ataque conjunto do sindicato Epstein, Estados Unidos, Israel e o eixo tentacular sionista no hemisfério norte, ela foi planejada para durar 48 horas, no máximo 3 dias. Ela começou num sábado de manhã e a ideia é que ela terminaria na segunda-feira com uma proclamação tipo missão cumprida de Trump em cima de algum porta-aviões ou uma banca de hot dog em Manhattan, seja onde for, dizendo ganhei, lancei a guerra, ganhei e a bolsa em Wall Street está explodindo. Bom, 6 meses depois, é onde a gente está agora, o desespero não só da mutretagem Trump, a gente não pode nem chamar aquilo de administração, da mutretagem Trump, os grifters, os arnaqueiros, os que estão em volta, ah, o nível baixíssimo de todos os principais funcionários da administração em todos os setores-chave, incluindo o complexo industrial militar, e eles não têm como dobrar e fazer o Irã capitular. Desde o início da guerra, a única estratégia dos americanos era obrigar o Irã a uma capitulação, a uma rendição incontestável. Cada vez mais, e hoje, 6 meses depois, a gente está chegando a um ponto onde o Irã teria condições de infligir ao Império uma rendição incontestável do Império. Algo que jamais poderia ser imaginado até 6 meses atrás. Mas, bom, eu tomei algumas notas de horrores interconectados nesses últimos dias, e para vocês terem uma ideia de como o tabuleiro no momento está chegando a um nível de complexidade alucinante, e quando você tenta imaginar saídas diplomáticas possíveis e plausíveis, não tem porque elas estão sendo eliminadas e cortadas e bombardeadas pelo próprio império. Bom, vamos começar de novo com esse pacto, o pacto sunista, desculpe, o pacto sunita da Meca. Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. Assinado na Meca com MBS, com Erdogan e com o primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif. Claro, a gente já discutiu, e isso está sendo discutido amplamente em todo, pelo espectro inteiro, o que é essa história afinal, porque ninguém leu o texto final desse pacto. É essencialmente uma operação de PR, de relações públicas, mas com possibilidades que, se ele fosse invocado, de ser aplicado já pelo menos em duas contingências. Essas duas que a gente vai focar agora. Primeira delas, o Iêmen.
essa é a pureza do Islã, essa é a pureza de espírito do Islã, e esse é o Islã que marca uma civilização, um estado-civilização, e marca uma superioridade. E podemos falar em superioridade. Podíamos passar horas destrinchando o conceito de superioridade moral, ética, religiosa e humanitária dos iemenitas, não só defendendo o Iêmen livre, não o Irã ocupado por fantoches da Arábia Saudita ou tribalizado a um nível completamente alucinante, mas também a superioridade moral dos iemenitas de defenderem a causa palestina irrestritamente, desde o início. Bom, os nossos amigos do Ansarallah. Só um dado já basta para demonstrar que quando eles resolveram instalar um bloqueio contra um bloqueio, eles estão bloqueados ilegalmente pela Arábia Saudita há mais de 11 anos, quase 12. Mesmo tendo um memorando de entendimento que eles assinaram com a Arábia Saudita em 2019, quando os sauditas pediram arrego, literalmente, porque eles estavam a ponto de ser, mais uma vez, tomar uma cacetada vinda do Iêmen e assinaram um memorando de entendimento que os sauditas depois quebraram. Bom, quando, o Iêmen, como vocês sabem, eles agora instauraram um bloqueio marítimo no Mar Vermelho contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não tem como exportar petróleo saindo dos seus portos no Mar Vermelho, descendo o Mar Vermelho, atravessando o Bab al-Mandeb, depois indo em direção aos clientes, especialmente na Ásia, mas também europeus. Em um mês, até o dia que eu estou falando com vocês. Eu estou falando com vocês hoje é quarta 19, é o dia que a gente está conversando. Vocês vão ver isso, vão ver se vai pegar mais no final da semana. Em um mês, os iemenitas eles atacaram 8 petroleiros sauditas que foram proibidos de sair dos portos da Arábia Saudita, especialmente o porto de Ambu, no Mar Vermelho, para exportar. Eles foram atacados com drones. E 48 em um mês foram obrigados a dar meia volta. Eles achavam que iam tentar furar o bloqueio. Os iemenitas falaram: se vocês tentarem passar, a gente joga drone em cima de vocês. Tiveram que dar meia volta, então tem um congestionamento de petroleiros sauditas, especialmente em torno do porto de Hamburgo, porque eles não têm para onde ir. Ou eles pagam um seguro absurdo, além das estrelas, passam pelo canal de Suez, circunnavegam a África para ir entregar petróleo para os seus clientes na Ásia. E isso é um custo absolutamente infernal e, evidentemente, dobra o tempo de viagem. Fora isso, os iemenitas atacaram o porto de Ambu, refinarias. A refinaria de Jizan, que é uma das mais importantes, refina 400 mil barris de petróleo por dia. E uma parte da infraestrutura de petróleo do leste da Arábia Saudita. E eles falaram que vai ter mais. Se a Arábia Saudita continua e não revoga o embargo contra o Iêmen, e se há ataques de drones da Arábia Saudita contra alvos do Iêmen, por exemplo, no porto de Hodeida, que é o porto de Iêmen, do Iêmen no Mar Vermelho, o preço que a Arábia Saudita vai pagar em terra, mar e ar vai ser absolutamente impossível para Riad. O que isso significa? Significa que a Arábia Saudita vai invocar o Pacto da Meca, chamar a Turquia e o Paquistão e falar: olha, agora é o pacto ataque a um, é um ataque a todos, vocês vão ter que nos ajudar a ir contra o Iêmen. Evidentemente, Erdogan e Ankara e o governo paquistanês em Islamabad, Rawalpindi, eles não vão entrar nessa fria. Inclusive, os paquistaneses já avisaram aos sauditas: nós não vamos entrar na guerra de vocês contra o Iêmen, que vocês provocaram. Isso não faz parte dos nossos interesses nacionais.
Então, o pacto já prova, no caso do Iêmen, que é um pacto furado. Papo furado, pacto furado. Aí tem algo tão barra pesada quanto o fator Iêmen, que é o fator Israel-Síria. Israel atacou ativos turcos na Síria. Isso é um prenúncio de uma guerra. E veja bem, o culto da morte já havia dito, via os seus funcionários genocidas, várias vezes, que a Turquia é o próximo. Depois do Irã, a Turquia é o próximo. Então, uma guerra de Israel contra a Turquia é uma questão de tempo. Isso pode ser um prenúncio. Não se sabe qual será a resposta turca. Mas isto significa, mais uma vez, que a Turquia vai invocar o pacto da Meca e dizer para a Arábia Saudita e o Paquistão: olha, agora vocês vão ter que estar do nosso lado, porque a gente tem uma guerra contra Israel. Muda a configuração, e é muito interessante como muda. Os paquistaneses seriam facilmente convencidos, porque a a antipatia absoluta do sistema paquistanês em relação a Israel é um negócio estratosférico. Israel é considerado um inimigo do Paquistão. Não tem relações nem diplomáticas. O caso da Arábia Saudita é diferente, como a gente sabe, porque a Arábia Saudita está sempre hedging, eles estão sempre balançando os dois lados. Para a rua árabe, se você pergunta na rua árabe, exemplo, no Suc do Cairo, nas ruas de Bagdá, seja onde for em Beirute, muita gente que conhece a região muito bem vai dizer, mas claro, esses wahhabis, esses salaf jihadis, esses bárbaros condutores de camelo, eles são sionistas no fundo. E tem a relação próxima dos wahhabis, dos salaf jihadis, seja onde for, do Conselho de Cooperação do Golfo, do GCC, com o sionismo é muito próximo. Mas, no momento, a Arábia Saudita está numa posição extremamente precária, eles têm que hedge o tempo todo, eles não podem investir em uma guerra frontal contra o Irã, pelo contrário, eles estão de fundo tentando algum tipo de acomodação, ou pelo menos não investindo em antagonizar o Irã, e o pacto, desde o início, antes mesmo do pacto ser anunciado na Arábia Saudita, na Meca, o ministro das Relações turco, Hakan Fidan, falou com os iranianos, falou, olha, isso vai ser assinado, vai ser na Meca, mas não tem nada a ver com vocês. E os paquistaneses, que têm uma relação cada vez mais complexa e íntima com os iranianos, também avisaram o Teherã, olha, esse pacto não é contra vocês. O subtexto é, basicamente, eles dizendo que o inimigo futuro do pacto, se o pacto for invocado, é Israel. Então a gente já teria elementos para se degringolar completamente ataques de Israel contra a Turquia na Síria. A Turquia pode perfeitamente invocar o pacto e os paquistaneses não vão dizer não nesse caso. Isso é só um exemplo de como o tabuleiro está ficando cada vez mais complicado, porque agora a gente. Um ato não qualquer ato de guerra em qualquer parte do tabuleiro, ele afeta um monte de parceiros, porque está tudo interligado. É algo muito, muito parecido antes do início da Guerra de 14.